Bom, é, eu vou mostrar na verdade o resultado de uma calibragem que eu descobri para a impressão 3D. É a calibragem do perfil de filamento, ao invés da impressora em si. É mais relacionado ao perfil. Eu vou linkar esse vídeo que eu encontrei desse cara aqui, Gamplamark, Gamp Mark, alguma coisa assim. Aqui ele mostra tudo bonitinho como fazer, certo? Passo a passo, só que está em inglês. Para quem não se sente confortável com inglês, vai entender com base no que eu estou falando e assistindo o vídeo dele, tá? No meu caso estou usando o Orca Slicer, mas qualquer fork dele funciona, seja Prusa, seja o da Creality, não importa. Mas eu recomendo o Orca porque ele é muito bom. Eu não sei se o Cura tem esse tipo de coisa, mas enfim. Você vem aqui em calibragem, certo? Calibration, e aí tem. Você vai na sequência em que mostra aqui. Antes de mais nada, na verdade, você tem que lembrar, obviamente, você vai configurar ele. Né? Aqui está configurado para Creality K1C, que é a que eu tenho, com bico de ponto 4. Isso, assim que você instala ele começa a te perguntar qual é a sua impressora, tal, ele já cria isso. E aí eu carreguei um perfil, como a minha impressora é da Creality, ele tem um monte de perfil genérico aqui, ABS, ASA, PA, PC, PETG, PLA, PLA, Hyperspeed, enfim. Eu ia fazer essa calibragem com o filamento Hyperspeed da Creality, então eu peguei um profile genérico aqui desse filamento e com base nisso eu tunei esse profile para a minha necessidade. É importante dizer que se você usa PLA da marca da Creality, você vai fazer esse fine tuning para o filamento PLA da Creality. Se você comprar o PLA da Hatchbox, você tem que fazer para a Hatchbox. Se você comprar o ABS da Creality, você tem que fazer para o ABS da Creality. Se depois você comprar o ABS da Hatchbox, que seja, de novo, pô, é um fabricante que você já usou, mas agora o tipo de material é outro, é o ABS. Então você tem que trocar, tem que refazer essa setagem. Então, igual o cara mostra, você vai lá, abre a primeira opção, a calibragem de temperatura, escolhi aqui PLA, tem a temperatura inicial, a final, isso está no spool do filamento, tá? Ele vai imprimir essa torre aqui, você vai determinar como você quer, como você quer não, você vai analisar e determinar qual é a melhor temperatura para impressão com base no resultado da torre. Infelizmente eu joguei minhas peças fora, elas não estão mais nem no meu lixo, senão eu poderia pegar de volta. Então eu não vou poder mostrar. Quem sabe quando eu fizer uma calibragem, depois eu vou fazer calibragem para o PETG, talvez eu volte com as peças para mostrar. Mas enfim, aí você vai aqui na configuração do filamento e coloca primeira e outras camadas, qual que é a temperatura que você identificou. Você pode vir aqui também em Calibration, tem tutorial, ele vai te jogar para esta página do Orca Slicer com a informação textual. Você pode depois copiar e jogar isso num Google Translate, qualquer inteligência artificial e pedir para traduzir, caso queira, né? Ou você pode até mesmo usar o tutorial de outros slicers, desde que eles tenham o mesmo tipo de calibragem. Beleza. Determinou qual é a temperatura, salvou aqui no perfil, fechou, fecha o slicer, abre de novo. Isso é uma recomendação que eu dou, que é para você voltar com o seu perfil zerado, sem nenhuma alteração feita para imprimir o objeto em questão. Só garante que você tá com o seu perfil salvo, tá? Dá um nome lá para ele que você vai identificar e tudo mais. Parte para a próxima calibragem. Flow rate, tem duas passagens. Imprime a primeira, aí você vem aqui, ó, flow ratio, muda, imprime a segunda passagem com base nesse flow ratio encontrado. Essa é a segunda passagem. Você vai determinar qual que é o melhor valor. Vai voltar aqui na configuração do filamento e vai colocar o valor final de flow ratio. Beleza? Salvou, fechou o slicer, abriu. Próximo é o Pressure Advanced. Eu gosto de. O meu
direct, né? Ou seja, a extrusora está junto com a cabeça de impressão. Você pode escolher então o DDE nesse caso, ou Bowden caso a sua extrusora, o motor da sua extrusora esteja longe da cabeça de impressão e você tem um longo tubo da extrusora até a cabeça de impressão. No meu caso, DDE. Eu não gosto de PA Tower, tá? Eu gosto de PA Line e PA Pattern. Vamos abrir o PA Pattern, ele te dá esse quadradinho aqui, você manda fatiar, ele te dá esse padrão bacaninha. Você vai olhar o bico aqui, ó, essa quina. A linha não pode, depois de impresso, você vai procurar por vãos na linha e vai descartar essa opção e vai procurar por barrigas no bico e vai descartar essa opção. Você quer o que está mais sharp, o mais afiado. Vai olhar qual é a numeração aqui do Pressure Advanced, vai lá na setagem do filamento, Pressure Advanced, coloca o número que você encontrou, salva, fecha o slicer. Caso você prefira a segunda opção de Pressure Advanced, deixa eu te mostrar, é o Line. Essas configurações iniciais aqui não mexe, tá? Só no de temperatura. Ele te dá um texto ali, PA teste, e depois te dá essa linha. Então o que acontece? Ele começa a imprimir a linha, em um determinado momento ele acelera e depois desacelera. Então você vai ver que algumas linhas, elas podem até, como no exemplo aqui do site, elas podem até ter uma quebra. Essas vão ser todas descartadas e as que tiverem uma barriguinha, você descarta. Você quer a linha mais homogênea do começo ao fim. Vai fazer a leitura do número aqui e jogar lá na configuração do filamento em Pressure Advance. Salvou, fechou o slicer, abriu de novo. Retraction também, não mexe nisso. Ele te dá aqui, ó, ele está te falando que a retração inicial, a velocidade da retração inicial é zero, aliás, a distância é zero, e ele vai atingir um máximo de 2 milímetros de retração inicial. Você pode mudar isso caso queira, eu não recomendo. E ele vai fazer isso em incrementos de 0,1 milímetro. Esse é o objeto. E a cada marcação que você tem aqui no objeto é um incremento. Então depois que você fatiou e imprimiu, você vai ver onde tem menos linhas, menos string, e vai contar e fazer a multiplicação por 0,1 e ver qual que é a melhor distância de retração. Feito isso, você vem no perfil da impressora, se não me engano, isso, aí você vem extrusora, extruder, tem aqui ó, retraction length, retraction length, aí você vai colocar aqui na distância. Então, no meu caso está 0,4. Quando eu imprimi, ficou bom de cima a baixo essa torre, então eu decidi não mexer em nada. Ele já estava com padrão de 0,4, eu deixei com padrão de 0,4. Salvou, fechou, abriu o slicer novamente. Você tem aqui o Maximum Flow Rate. Ele começa com uma velocidade de 5, vai até uma velocidade volumétrica, tá? De impressão de 20 milímetros por segundo, com incrementos de 0,5. O objeto é esse aqui, carregando. Ele não é sólido. Quando você fatia, ele vai imprimir só paredes e você consegue ver essas marcações na lateral para determinar 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,1 e por aí vai, né? Você vai fazendo a multiplicação nos incrementos. Ele muda, como você pode ver, a velocidade, tá? Conforme ele vai subindo. Você vai imprimir e vai detectar onde que começaram a aparecer falhas na impressão, na superfície, onde não ficou bacana. Você mede ou conta essas linhas laterais, faz o cálculo e aí você vem aqui no perfil do filamento, onde nós temos Maximum Volumetric Speed, e aí você muda para o valor que você encontrou. Beleza? Feito isso, você tá com... Tem esse último aqui que eu acabei nem fazendo. Eu provavelmente vou fazer de curiosidade, em que você vê como que fica a superfície. De novo, ele vai acelerando e ele tem diversos ângulos aqui, né? Ângulos mais abertos, mais fechados, e você consegue determinar
No caso, esse daqui, deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem, é a velocidade de impressão. Então ele começa com 40 milímetros por segundo, acaba em 200 milímetros por segundo com incrementos de 10 milímetros. Caso você queira tentar forçar a sua impressora e atingir velocidades maiores, você pode até mudar isso aqui. Ou caso você tenha o hábito de imprimir velocidades menores, você pode vir aqui e mudar isso. Esse eu não fiz. Feito isso, você está com o perfil bonitinho para o próxima calibragem. Muito importante essa, que eu vou mostrar agora. Mas você tem que estar com um perfil de material muito bem calibrado. Esse daqui, eu vou abrir aqui para você ver como é que é, chama Califlower. É esse objeto. Ele não é gratuito, ele é pago. Eu vou linkar o vídeo do CNC Kitchen, gosto muito desse canal, onde ele explica por que esse objeto é melhor do que o nosso famoso cubo de 20 milímetros para calibrar uma impressora. É extremamente importante que você tenha um paquímetro digital e com essa rodinha de dedão, porque te dá mais controle, tá? Aqui ele faz toda uma explicação do porquê que esse objeto é melhor e por que o objeto tem esse formato, por que você tira a medição em diversos locais, ele explica tudo. Eu vou fazer uma coisa mais direto ao assunto aqui, tá? Depois que você fatiou e imprimiu, ó, tá vendo? Por que eu falo para fechar o slicer? Porque eu fatiei com aquele vase mode pro objeto anterior, que eu não mudei. É o objeto que já vem configurado naquilo quando você carrega ele. E ele já não funcionaria para esse cauliflower aqui. Então eu vou fechar o slicer, eu vou descartar tudo, eu não vou mexer, eu já salvei o que eu tinha que salvar, agora eu não quero mais mexer naquela configuração e vou carregar novamente o nosso objeto de calibragem. Como eu disse, ele é pago, eu vou colocar o link. Esse aqui é o vídeo oficial do criador do objeto, também explicando por que esse objeto é melhor. E eu vou linkar também a página de... Ó, tá por $7. Cara, não é caro, vale muito a pena e você vai usar bastante. E ele vem também com uma planilha, que eu já vou falar sobre ela, tá aqui a planilha, para você colocar as informações. Porque você vai medir em diversos pontos. Vamos lá para a planilha já, vai. Ó, ele tem diversos pontos de medida. A planilha está toda explicadinha e ele vem com um PDF também explicando absolutamente tudo que você tem que saber. É muito detalhado. Então você está comprando tudo isso quando você compra esse objeto. Beleza, o que eu fiz? Fiz as medidas e eu salvei o pós, o pré e o pós. Na primeira medida, você mede cada um dos pontos 3 vezes e ele te dá uma média. Esses foram os números que eu adquiri, você joga as informações lá e ele faz todo o cálculo para você. Então ele determinou que no eixo X eu tinha um erro de medida de menos 0,12%, no Y menos 0,07%, ele dá aqui o valor de correção, né? E ele mede também se a sua impressora ela está empenada, se ela está fora do esquadro. As impressoras elas nunca são no esquadro certinho. Eu nunca vi uma que fosse no esquadro certinho, 90 graus bonitinho. Ela sempre tem um pequeno erro. A minha tinha um erro de menos 0,02, então ela estava com 89,98 graus em vez de 90. E aqui ele te dá também um erro de medidas interna e externa. Depois que você colocou os números, que ele te deu essas informações, você encontra aqui como corrigir. No caso da falta de esquadro, do empenamento dela, digamos assim, que é esse skill, se você estiver usando o Clipper, que é o meu caso, foi o que eu fiz, ele te fala aqui, ó, adiciona essa linha de comando nesse arquivo. Aí você vai enviar este comando através do console. São 3 comandos, na verdade. Né? Você envia esse, envia o segundo e envia o save config. E aí você vai lá no seu slicer e adiciona esse G-code no fim do começo do G-code e no começo do fim do G-code. Você insere esse outro aqui. Tá tudo explicadinho. Caso você esteja usando Marlin ao invés de Clipper, ele também te dá o que inserir lá. Você também pode fazer... tem uma alternativa aqui,
não analisei direito o Marlin porque não é que eu estou usando. Você consegue fazer Marlin através do G-Code, se preferir. E tem da RapeRap. Aí, para corrigir o, o encolhimento do material. Todo material encolhe um pouco depois que ele esfria. A ABS, principalmente, encolhe muito. Esse aqui é PLA. Ele não detectou um encolhimento aqui de 0,1, certo? Ao invés de ter uma medida de 100 milímetros, eu atingi uma medida de 99,9. Você pode ir na escala da peça no slicer e mudar para 100.10, então você imprime ela um pouco maior. Quando ela encolher, ela vai chegar próximo à medida desejada. Eu não gosto de fazer assim, porque você tem que toda vez lembrar de ir lá na medida da peça e alterar ela. Se você um dia mandar imprimir sem lembrar de alterar a escala, você vai ter problema. Outra coisa que eu não gosto é de fazer por steps ou por rotation. Porque fazendo isso, toda vez que você imprimir, ele vai usar essa correção de step. Só que o ABS ele encolhe mais que o PLA. Então essa correção deveria ser maior. Eu não acho legal fazer dessa forma. O que eu gosto de fazer é pegar essa informação aqui ó, do Orca Slicer 99.9. Aí você vai lá no seu slicer, no perfil do material, no caso PLA, e vem aqui ó, em Shrinkage e coloca 99.9. Pronto, essa correção vai ser para o PLA. Quando você estiver usando um ABS que encolhe muito mais que o PLA, por exemplo, você vai chegar a um resultado diferente aqui e aí você vai salvar no perfil do ABS. Então você não precisa se preocupar. Mudou o perfil com base. Depois que você configurou, você ajustou esses perfis com base no material, no PLA, no ABS, no PETG. A hora que você for imprimir com um determinado material, você carrega o perfil relacionado ao material que você relativo ao material que você está imprimindo e toda a informação vai estar aqui de shrinkage, de pressure advanced, de flow ratio. Então não importa se para materiais diferentes esses números mudam. Você já ajustou no perfil. Você só tem que se preocupar em escolher o perfil correto para a marca de filamento e para o tipo de plástico que você está utilizando. E aí, você pode até verificar que depois eu imprimi de novo. Vamos voltar aqui, ó. Aqui tem os números. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com esses números. Eu acho que talvez por ser o PLA da Creality eu não sou muito fã dele. E porque talvez quando eu fiz os ajustes anteriores, aliás, não sei se eu mencionei, mas eu recomendo fazer os ajustes nessa sequência. Quando eu fiz os anteriores, eu acho que talvez o flow rate e o pressure advanced eu escolhi números muito altos. Talvez eu vá fazer de novo e recalibrar. Apesar que eu vou ter que fazer para o PETG, vamos ver como é que vai ficar, porque o PETG que eu uso é da Prusa e não da Creality, que eu acho a Prusa uma qualidade muito maior. Mas mesmo assim, ele achou um erro no X de menos 0,12%. Na segunda vez o erro estava com menos 0,05%. Olha como já reduziu o meu erro. No eixo Y estava com 0,07 e ele reduziu para 0,01, praticamente cancelou o erro. O empenamento de 89,98 agora ele está em 90%, 90 graus, ele não detectou nenhum empenamento. A medida interna e externa foi de 0,33 para 0,16 e 0,13 para 0,10. Então assim, já melhorou bastante. Resultado disso, depois de imprimir primeiro deste, aliás, antes de imprimir o primeiro desse, eu imprimi um outro objeto de teste aqui. É um objeto de teste de tolerância. Esse aqui, Orca Tolerance Test. O que ele faz? Ele vai imprimir esse sextavado solto aqui. E aí cada buraquinho desse é uma tolerância diferente. Então aqui é 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,05 e 0 de tolerância, certo? Depois que imprimir, você tira esse objeto daqui e vê onde que ele vai encaixar com mais facilidade. Antes de tirar as medidas do primeiro e fazer a correção dele, eu imprimi esse objeto. Então,
Aliás, espera aí que não é esse não. Foi esse aqui. O sextavado estava aqui no primeiro buraquinho, tá solto. Ele entrava e saía solto. No de ponto 3 também. No de ponto 2, ele entra e sai, mas ó, tá raspando. Eu não sei se dá para ouvir no, no vídeo, mas faz o barulho das camadas raspando uma na outra. Então assim, ele entra, mas entra justo com tolerância de ponto 2. Tá? Se for uma tolerância menor, eu vou ter problema, eu vou ter que lixar a peça para encaixar. Depois de feito, deixa eu só ver aqui qual que é. Depois de feito, esse aqui. Depois de feito os ajustes de medida, do ângulo, do empenamento da impressora, tal, com esse objeto, e colocado as informações lá, eu imprimi de novo esse de tolerância. E agora, deixa eu tirar aqui. Ele entra no 3 e no 4 no 4 e no 3 com tranquilidade, e no 2, que antes ele entrava justo, ele tá, ó, ele entra e cai. Ó, até caiu no chão. Deixa eu ver se eu encontro ele. Tá aqui. Pronto. Se eu tentar colocar no ponto 1, ele vai. Ele até entra, mas ele vai entrar muito justo. Depois para tirar vai dar trabalho. Então, como está muito frouxo no ponto 2 e muito justo no ponto 1, eu diria que a minha tolerância limite está em ponto 15. Antes estava em ponto 2, um pouquinho mais teria que ser. Inclusive, antes de eu fazer essas calibragens, eu tentei imprimir um projeto muito grande para levantar a tampa da minha impressora. Tentei não, eu imprimi. E o criador fez com tolerância de ponto 2. Todas as peças eu tive que lixar até suavizar as linhas de camada para que as peças encaixassem. Para mim, ponto 2 estava muito justo e eu tenho certeza que eu consigo imprimir agora sem ter problema. Tanto é que eu vou reimprimir, porque eu imprimi em PLA para testar, mas agora eu quero fazer o definitivo em ABS, porque é um projeto que tem que resistir à temperatura da câmara interna da impressora. Então, você pode fazer esse teste aqui, é legal. Eu estou assim, feliz que mudou, mas eu até gostaria de encontrar uma tolerância mais justa. Eu acho que tem a ver com o material em si, por ser um PLA da Creality, eu não sou muito fã. O cara do vídeo, ele chegou numa tolerância de 0 do primeiro vídeo linkado sobre esses testes no Slicer. Outro objeto que você vai imprimir, vamos deletar esse aqui, você vai vir aqui, ó, na mesa, botão direito, adicionar Add Handy Models. É o primeiro, Orca Cube. Orca Cube são duas peças. Um cubo e uma tampinha que vai rosqueada aqui embaixo. Deixa eu desrosquear aqui e a gente vai analisar ele. Bom, aqui é o objeto. A minha impressora ela fica sentada num móvel meio que balança um pouco, então assim, você pode ver que tem um pouco de ghosting, ringing. Isso você consegue pegar ele bem pronunciado com a luz. Mas até de passar a mão você não sente quando você pega uma luz um pouco mais difusa, que é como as pessoas fazem vídeo no YouTube para fingir que a peça deles ficou perfeita. Eles usam luzes difusa e não direcionada igual eu estou usando aqui, que é para prejudicar mesmo, que é para ver o que está acontecendo. O cantinho está bem afiado, não está com aquelas barrigas. Aqui no Y, o logo aqui, né, bastante curva, formas diferentes e tal, um teste legal. Esse aqui com o texto também eu gosto desse teste, muito bacana. A parte de cima eu acho que não tá legal, tá suave na mão, mas visualmente eu acho que poderia ficar melhor. Um ironing poderia melhorar bastante, mas como eu falei, eu acho que talvez mudando o flow aqui o que vai afetar o flow, não o pressure advanced, mas eu acho que o meu flow está um pouquinho alto. E na parte de baixo, nós temos uma primeira camada muito boa,
As linhas não estão encavaladas, estão bem juntinhas, está bem legal. E aqui a tampinha. O que acontece? Você vai pegar a tampinha e vai rosquear aqui, certo? Olhando no eixo X, na hora que você termina de rosquear, se essa barrinha terminar na vertical, ó, apontando para o X, quer dizer que você foi até o fim. E a hora que você passar a unha aqui, ó, você tem que ver se você sente um degrau ou não. Se você não sente um degrau e se está alinhado com o eixo X, você atingiu a tolerância esperada. Isso aqui, mais do que isso, mais precisão do que isso, é preciosismo. E na minha opinião, eu disse que eu fiquei um pouco chateado porque eu queria uma tolerância mais justa, mas eu estou bastante feliz porque uma tolerância de 0,25 é assim, ótimo, tá perfeita a sua impressora, não tem do que reclamar. Qualquer coisa abaixo disso é show off, é preciosismo, sabe? Não é necessário. Tolerância de 0,25 é assim o mais esperado, tá? Exceto o projeto da tampa que eu mencionei que eu imprimi e não deu muito certo, porque ele está com uma tolerância de 0,2, é muito difícil você encontrar projetos com tolerância tão pequena assim. Normalmente os criadores fazem com 0,25. É o que eu também faço para as minhas peças, 0,25. Quando eu quero uma tolerância, uma peça mais frouxa, entrando com mais tranquilidade, eu vou para 0,3. Então, assim, se você seguir esses ajustes, você vai conseguir uma tolerância boa. Agora, o problema muito entre aspas, eu tenho aqui quantas gramas gasta cada um dos testes e o tempo que o slicer me deu para imprimir. Deu um total de um pouco a mais de 100 gramas e 3 horas e 46 de impressão. É muito, é muito. Tanto material quanto tempo de impressão. Porém, você compra um rolo do PLA Hyper Creality. Faz o teste. Você vai gastar 100 gramas para fazer esses testes. Ajustou a impressora, ajustou o perfil, todo o rolo PLA Creality, você não precisa mais fazer isso. E eu garanto, você vai acabar economizando material porque você não vai ter problema de tolerância, que peça que não encaixa, que não vai, e ter que jogar fora. Além disso, a qualidade visual e da superfície das suas peças melhora muito. O que significa que você vai ter menos trabalho de pós-impressão para deixar mais bonita, ou se você for usar a peça bruta, ela vai se parecer melhor. Você vai ter menos erro de impressão, a peça vai aderir melhor na superfície, porque está tudo calibradinho. Então, no longo prazo, você acaba economizando material. Só lembre-se, mudou o fabricante ou mudou o tipo de material, de PLA para ABS, para PETG, tem que fazer essas calibragens. Por isso que o interessante hoje em dia é você ficar fiel ao 2 ou 3 fabricantes que você gosta para ter a variedade de material que você necessita e fez o perfil ali do material, ajustou o problema do empenamento de impressora, acabou. Você nunca mais tem que se preocupar com nada. E esse objeto aqui, no final das contas, você tem um ótimo porta-copos. Então, guarde eles, porque eles são bacaninhas. Esse daqui, imprima uma vez também, só para ver como é que é. Quando você mudar, por exemplo, digamos que agora eu vou fazer do PETG. Eu não preciso, eu acho que eu nem vou imprimir esse daqui. Talvez eu imprima esse daqui, só para ver o que aconteceu. Eu quero saber qual é a tolerância, ou qualquer outro teste de tolerância que você prefira. Tem vários online, pode baixar. Eu gostei desse porque ele é pequenininho e me dá uma boa noção. Eu tenho duas peças separadas e vejo como é que está o encaixe aqui. Beleza? No mais, dúvidas, angústias, sugestões, deixa aí embaixo.